Olá, hoje a gente vai desvendar uma ciência que está em todo lugar, sabe? Ela sustenta o nosso mundo moderno, mas a gente raramente nota. Então, vamos lá, vamos conhecer a metrologia. Pensa só um pouquinho. 7 da manhã, 200 ml de café, 38 graus, 32 psi no pneu. Números, né? Desde que o dia começa, a nossa vida é guiada por dezenas de medições. A gente simplesmente confia que o relógio está certo, que a água do chuveiro não vai queimar, que o pneu do carro está seguro. Mas de onde vem essa certeza toda? O que garante essa confiança no fim das contas? A resposta está numa única palavra. E a palavra é essa: metrologia. E olha, não se trata apenas de fazer medições. É muito mais do que isso. É a ciência que garante que essas medições sejam confiáveis, padronizadas e, mais importante, compreendidas em qualquer lugar do mundo. É, literalmente, a base da nossa confiança uns nos outros. Ok, vamos mergulhar um pouco mais nisso. A importância da metrologia é gigantesca, mas ela opera nos bastidores, sabe? Como um verdadeiro pilar invisível da nossa sociedade. E para a gente entender como essa ciência funciona, primeiro a gente precisa desmontar uma medição, ver quais são as peças fundamentais dela. É tipo aprender o alfabeto antes de conseguir ler uma palavra. E aqui está ela, a tríade da medição. Simples, né? Primeiro, a grandeza, que é aquilo que a gente quer medir, tipo o comprimento de uma mesa ou a temperatura do corpo. Segundo, a unidade, que é a nossa régua de comparação, como metros ou graus Celsius. E por fim, o instrumento, que é a ferramenta que a gente usa para fazer essa comparação. Olha só como tudo se encaixa na prática. Este paquímetro aqui, por exemplo, ele está medindo a grandeza diâmetro. E ele usa a unidade milímetros para dar um número para essa medida. É isso, a grandeza, a unidade e o instrumento trabalhando juntos em perfeita harmonia para gerar uma informação que seja confiável. Certo, mas aqui vem o ponto crucial. Só ter um número na mão não quer dizer muita coisa. O que a gente precisa mesmo é entender a qualidade desse número. E isso nos leva a alguns conceitos que são essenciais. E aqui temos dois termos que, nossa, as pessoas confundem o tempo todo: exatidão e precisão. Exatidão é bem simples. É o quão perto a sua medição chegou do valor que é considerado verdadeiro, o alvo. Já a precisão é outra história. Tem a ver com consistência, com a capacidade de repetir a medição várias vezes e os resultados saírem todos ali juntinhos, um do lado do outro. Para visualizar isso de um jeito bem fácil, a melhor analogia é a do alvo de tiro. É perfeita para isso. Vamos dar uma olhada nos 4 cenários possíveis. O primeiro cenário, claro, é o sonho de consumo. Alta exatidão e alta precisão. Os tiros estão todos agrupados e bem no centro do alvo. Ou seja, as medições são corretas e, ainda por cima, são repetíveis. É o padrão ouro. Agora, olha esse outro caso. A gente tem alta precisão, porque os tiros estão todos juntos, mas baixa exatidão, porque eles estão longe do centro. Sabe o que isso geralmente indica? Um erro sistemático. O instrumento é consistente, mas ele é consistentemente errado. Nesse terceiro cenário, a gente vê o contrário. A precisão é baixa, os tiros estão todos espalhados. Mas, se a gente tirar uma média, a exatidão até que é alta, porque eles estão distribuídos em volta do centro. O problema aqui é que cada medição, sozinha, é pouco confiável, falta repetibilidade. E por fim, o pior dos mundos: baixa exatidão e baixa precisão. Os tiros estão espalhados por todo lado e ainda por cima longe do centro. Aqui não tem jeito. As medições não são nem corretas, nem repetíveis. Bom, além de exatidão e precisão, tem um terceiro conceito: a resolução. Pensa nela como o nível de detalhe que o instrumento consegue enxergar. Uma régua de escola, por exemplo, tem resolução de 1 milímetro. Já um paquímetro digital pode ter uma resolução de 0,01 milímetro. É como se ele desse um zoom muito maior na medição. E tudo isso nos leva a um dos conceitos mais profundos e honestos da ciência. Se a gente sabe que nenhuma medição é absolutamente perfeita, como é que a gente lida com isso? A resposta está na incerteza. Essa frase, para mim, resume tudo de forma perfeita. A incerteza não é um defeito, não é uma falha. É o reconhecimento humilde e principalmente quantitativo dos limites do nosso conhecimento. É a ciência dizendo: a gente sabe até aqui. É fundamental entender isso, de verdade. Incerteza não é a mesma coisa que erro. Erro é um engano. Incerteza é uma faixa de dúvida, calculada cientificamente. Ela nos diz o seguinte: olha, com base em tudo que a gente sabe, o valor real muito provavelmente está dentro deste intervalo aqui. E é por isso que um resultado de medição profissional, de verdade, se parece com isso aí.
Ele não te dá um número cravado absoluto. Ele te dá um valor acompanhado da sua incerteza. Nesse exemplo, quer dizer que o valor verdadeiro da temperatura está com um alto grau de confiança entre 36,35 e 36,65 graus Celsius. Mas aí surge a pergunta, né? Se toda medição tem uma incerteza, como a gente pode confiar em alguma coisa? Como a gente garante que 1 quilo de café aqui no Brasil é exatamente o mesmo quilo de café lá na Alemanha? A resposta está num sistema global, numa verdadeira cadeia ininterrupta de confiança. Essa cadeia se chama rastreabilidade, e aqui a gente vê como ela funciona. É como uma escada. Lá na base está o instrumento do dia a dia. Para ele ser confiável, ele é calibrado contra um padrão de trabalho, que é mais exato. Esse padrão, por sua vez, é comparado com um padrão de referência, que é ainda melhor, que está conectado ao padrão nacional, que finalmente se conecta lá no topo com o padrão internacional, o famoso SI. É uma corrente, com cada elo documentado, que prova que a nossa medição lá na ponta é válida. E o que une cada elo dessa corrente é a calibração. Calibrar é isso, é o processo de comparar um instrumento com um padrão superior, mais preciso, e documentar como ele se comporta, qual a incerteza dele. É essa cadeia documentada que garante que 1 metro no Brasil é igualzinho a 1 metro no Japão. No final das contas, a conclusão é essa. A metrologia é, em essência, a infraestrutura da confiança. Sem ela, o comércio internacional simplesmente para, a inovação científica não avança e até a segurança de uma ponte ou a eficácia de um remédio seriam impossíveis de garantir. Não é sobre números, entende? É sobre o alicerce de um mundo que funciona. E com isso fica essa pergunta para a gente pensar. Depois de entender o que existe por trás de cada número, de cada medida, uma pessoa deixa de ser apenas uma usuária passiva que aceita o que vê, passa a ser uma intérprete ativa, capaz de questionar e de entender o mundo com muito mais profundidade. Como será que isso muda a forma como o mundo ao redor é percebido?